Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos, neste momento, aprender a respeito do diagrama João 3,16. Esse diagrama, ele é uma ferramenta importante que nos auxilia quando vamos evangelizar alguma pessoa. Eu digo ferramenta porque ele, por si só, não tem poder de convencer ninguém do pecado e nem fazer a pessoa aceitar Jesus. Mas no momento que você está ali levando a mensagem do Senhor, você está pretendendo ensinar a pessoa, está tentando fazê-la entender a respeito da vontade de Deus, do plano de redenção, da salvação oferecida pelo Senhor, o grande amor com quem nos amou. Então é uma ferramenta importante para ilustrar isso, levar a pessoa a fazer aquilo que nós dizemos invocar o nome do Senhor, que é crer com o coração e confessar com os lábios. Quero que nesse momento você, antes de iniciarmos a falar do diagrama, pegue a sua Bíblia. Você que está aí, nesse momento, assistindo esse DVD, eu creio que você está para um propósito de aprender. Então pegue a sua Bíblia, vamos ler um pouco antes esse texto de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Pega a sua Bíblia, abra ela, Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Até o versículo 12, até o versículo 13, desculpa. É um texto vital e importante e que é exatamente o que você pretende alcançar através de João 3,16. Você vai levar a pessoa a ser evangelizada. E esse evangelismo vai acontecer durante o diagrama e ao final a pessoa precisa fazer uma escolha. À medida que ela escolher, então, pelo Senhor, escolher aceitar a Cristo. É com base nessa palavra que você vai instruí-la. Versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. É isso que nós pretendemos fazer com essas pessoas nesses dias, levá-las a invocar o nome do Senhor, a crer com o coração e confessar com os lábios, porque é isso que diz a palavra de Deus, que salva uma pessoa da ira de Deus, do pecado, da morte eterna. É isso que concede à pessoa a vida eterna, é isso que faz a pessoa nascer de novo, uma nova criatura, regenerada pelo Espírito de Deus. Então, é isso que nós vamos buscar. E agora você vai ver mais a respeito desse diagrama. Nós vamos passar passo a passo a você de como fazer. Antes eu vou explicar o porquê o diagrama se chama João 3,16. É porque ele é baseado no texto do livro de João, capítulo 3, verso 16. Peço que você abra a sua Bíblia nessa passagem. Livro do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse versículo, ele é tido por muitas pessoas como o centro da palavra de Deus. Não porque ele está na página central da Bíblia, não. É porque se pudéssemos resumir de alguma forma toda a Bíblia em um versículo, seria, sem sombra de dúvidas, este o versículo usado. Ele expressa de uma forma profunda, poderosa, toda a mensagem da Bíblia. Desde o momento da criação, até o pecado, até a queda, até as profecias, até a busca do homem por Deus, até então o amor de Deus, o enviar o seu Filho Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a vida eterna, a nova vida que Ele nos proporciona. Então, pegue a sua Bíblia, João 3,16, está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus.
Agora eu gostaria que, antes de iniciarmos o diagrama, você pudesse repetir algumas vezes comigo este texto. Por quê? À medida que ele for sendo decorado pela sua mente, né, você, além de poder ter uma maior expressão dele, este é um texto básico, que, como dizemos, resume toda a palavra de uma certa forma, de uma forma muito simples, mas resume. E talvez você não consiga decorar muitos textos bíblicos, mas apenas esse já vai ser algo básico para você iniciar a sua caminhada, iniciar a obra de evangelizar outras pessoas. Dizer a elas sobre o amor de Deus é aquilo que é básico. É lógico que você não vai se reter somente a isso. Você vai buscar na sua vida ter um crescimento espiritual, né? Você vai buscar na sua vida conhecer mais a palavra de Deus. Você vai ser consolidado, discipulado, fazer escola de vencedores, de líderes, teologia. Tudo isso você vai crescer em conhecimento. Mas basicamente o que você precisa conhecer para poder ensinar a outros, para poder ganhar pessoas, fazer a vontade de Deus, é este texto. Então eu quero que você repita ele comigo. Amém? Pega a sua Bíblia. Talvez ela esteja numa versão diferente, não importa. Mas vamos tentar ler juntos. Vamos repetir esse texto, tá bom? Algumas vezes, amém? Vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu peço a você, feche a sua Bíblia e repita comigo sem ler na sua Bíblia. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Uma última vez para encerrar, todos juntos, vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Esse texto é tão profundo, tão poderoso, tão simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, muito rico em sabedoria, em revelação. Você pode quebrar esse texto em algumas partes e entender, né? Deus amou. O que ele amou? Foi o mundo? Será que foi esse sistema mundano? Não, diz a palavra que ele amou ao homem caído, escravizado pelo mundo, que é regido por Satanás, né? Que tomou o poder, a autoridade que foi concedida ao homem, o escravizou com o pecado. Deus amou a esse homem, Deus amou a humanidade, todo aquele que está cativo nas mãos de Satanás. Ele amou de tal maneira. Esse de tal maneira mostra uma intensidade, mostra o quanto isso foi grande, quanto isso foi poderoso, quanto isso foi extraordinário. Deus amar ao mundo de uma tal forma que ele foi capaz de dar o seu filho. Sabe, esse dar o seu filho é algo que, para nós humanos, né, que possuímos filhos, tão difícil explicar, tão difícil entender, tão difícil ser capaz de fazer o mesmo. Né, temos um vídeo que está no extras desse DVD que você pode assistir e ter uma ideia do que é essa dor, essa entrega, esse sacrifício
de dar seu filho. E ele com a consciência disso, né? Então, através da sua morte na cruz, após a sua ressurreição, ele então nos dá a vida eterna. Ele nos proporciona, ele nos oferece gratuitamente a vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. É muito maravilhoso podermos estar aprendendo sobre isso, ter a oportunidade de buscar de Deus. Nós vamos fazer agora esse diagrama, eu vou fazer uma primeira vez, explicando a você, passo a passo do diagrama, instruindo, esclarecendo, te oferecendo detalhes do diagrama, para que você tenha também dentro de você um entendimento, uma revelação, um conteúdo a respeito dele. Depois eu vou fazê-lo uma vez, de forma rápida, prática, resumida. E você então, logo após terminar o vídeo, eu vou encerrar esse vídeo, e você vai ter tempo para fazer com alguém que está aí do seu lado. Fazer um experimento, um teste. Você vai perceber que você pode fazer esse diagrama de forma resumida, prática, mas também pode fazer ele rico em detalhes. Então tudo vai acontecer quando você for fazer a alguém com o propósito de evangelizar, de ganhar aquela pessoa. Tudo vai depender da ocasião, da oportunidade que você vai ter. Tanto você pode fazer de forma rápida, prática, como você pode fazer demorado, com um certo tempo. Então, eu espero que você tenha nesse momento um papel e uma caneta. Nós estamos instruindo a todos os líderes ao realizar esse momento na sua célula. Mas independente do momento onde você está assistindo esse DVD, você tenha em mãos agora uma folha em branco e uma caneta. É o material que você precisa para desenhar esse diagrama. Na primeira folha, o primeiro lado da folha, você vai fazer agora, junto comigo, acompanhando passo a passo deste tutorial, deste estudo. Mas, logo em seguida, quando você então fizer, você vira o outro lado da folha e faça desse outro lado, de preferência sem olhar. Às vezes você vai fazer uma vez, vai ter uma certa dúvida, então você pratique mais vezes. Faça essa prática até você ver que você está com aquilo já em mente, já aprendeu realmente a fazê-lo, e aí então, em um devido momento, você vai colocar em prática atrás das pessoas que qual você pretende ganhar para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos iniciar agora o nosso DVD. Peço que você pegue aí, prepare a sua folha, prepare caneta. Peço que todos tenham, Espero que todos possam ter nesse momento esse material em suas mãos. Enquanto eu vou estar explicando, você vai estar vendo aí na imagem do seu computador, da sua televisão, quer que você esteja assistindo essa aula, você vai estar, a partir de agora, vendo os slides. Eu vou continuar falando aqui, mas você vai ver as imagens, amém? Então vamos lá. O diagrama de João 3,16. Essa imagem agora vai mostrar a você esse diagrama, como ele vai ficar ao final. Esse aqui é o resultado do diagrama. Então, ao final dessa instrução, todas as vezes que você for fazer, essa vai ser a imagem obtida pelo seu diagrama, Vai ser o resultante. Então, uma folha em branco, amém? Está com ela. Uma folha em branco agora para começar. Primeiro passo, você vai escrever a palavra Deus no canto superior esquerdo do papel. Nesse momento que você escrever essa palavra, você vai falar à pessoa algo sobre Deus, como sobre o seu amor, seu poder, suas maravilhas, Falar que ele é uma pessoa, um ser divino, Mas que possui sentimento, vontade e se relaciona. Ele não é uma energia cósmica, como alguns pensam, ou algo assim totalmente sem vida, metódico, mecânico. Ele é um ser divino, E como Deus,
o único nessa condição, ele iniciou o seu processo de criação da vida, né, do universo. Tudo que existe surgiu a partir dele, da sua palavra. E lá em Gênesis, né, você vê esse processo de criação. E você agora no seu papel vai escrever uma barra e a palavra homem ao lado de Deus. Você está vendo no seu papel, então faça isso no seu papel. Você está vendo aí na imagem? Você vai falar sobre a criação de Deus em Gênesis, né? Deus começou a criar todas aquelas coisas, mas você pode ver claramente que nessa criação de Deus, o homem foi o centro de toda a criação. Ou seja, ele foi criado de uma forma especial, como nenhuma outra coisa foi feita, né? Ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Você pode ver claramente que o propósito dessa criação foi Deus. Ele foi o homem, ele foi o centro, né? Então, quando Deus encerrou a criação, foi exatamente no momento em que ele criou o homem. E enquanto o homem estava ali com Deus, né, ele foi colocado no jardim do Éden, diz a palavra, ele possuía vida, ele tinha acesso à vida. Então você vai escrever um traço, lá no canto superior direito você vai escrever a palavra vida, e um traço ligando o homem a essa vida, amém? Então você vai dizer que o homem foi criado para viver com Deus e se relacionar com Ele eternamente. Mas aí aconteceu que o homem foi separado de Deus. Escreva a palavra pecado embaixo da linha onde você ligou o homem à vida e risque a palavra homem aí no seu papel e escreva novamente lá no canto inferior esquerdo da sua folha a palavra homem novamente. Então você vai dizer que o pecado que aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus, fez aquilo que Deus ordenou que ele não fizesse, esse pecado então separou o homem de Deus. Esse pecado agora esteve sendo um obstáculo entre o homem e Deus, impedindo que o homem tenha novamente o acesso à vida, como Deus criou para que fosse. E a consequência desse pecado foi que o homem, não tendo mais o acesso à vida, ele começou a experimentar a morte. Não a morte natural simplesmente, mas a morte eterna. Esse pecado passou a ser um peso sobre a vida do homem, que o levou a estar debaixo da ira de Deus e então condenado à morte eterna. Então escreva a palavra morte no canto inferior direito da sua folha e faça um traço ligando o homem caído a essa morte, né? Que essa então agora é a condição de todo homem descendente de Adão por causa do pecado, morte eterna, né? O homem, com certeza, ao perceber a sua condição, sua separação de Deus, que isso era algo terrível, ele passou a experimentar algumas formas de buscar a Deus. Ele tentou, se esforçou para que viesse a conseguir isso. Eu vou dizer agora 3 tentativas dessas, 3 formas que o homem claramente ao longo da história da humanidade, até nos dias de hoje, faz para buscar a Deus. E essa ordem, ela não precisa ser exata como eu estou lhe fazendo, amém? Você pode fazê-la, né, conforme você achar melhor, como ali você tiver direção na hora de fazer. É importante que você utilize essas 3 formas e explique elas, mas a ordem com que você fizer não tem muita importância, não vai alterar nada. Então eu vou começar a você dizendo primeiro sobre as religiões, né? Mas você pode usar, né, outra vez eu vou explicar você começando a respeito de uma outra forma. Mas primeiramente quero colocar as religiões porque, né, eu vejo que claramente uma forma que o homem tentou para buscar a Deus é ter algum tipo de experiência espiritual. E isso acontece desde muito tempo atrás. O homem começou a buscar
ser espiritual, porque ele foi criado com o espírito. Só que esse espírito estava morto para Deus na sua condição com o pecado. Mas nada impediu ele de ter experiências espirituais, inclusive com espíritos malignos, anjos caídos, próprio Satanás, diabo, né, passou então a conduzir esse homem em religiões, e acontece que essa foi a primeira forma dele buscar a Deus, mas ele percebeu que à medida que ele buscava essas religiões, ele não conseguia encontrar a Deus, nem muito menos a vida, apenas se envolver ainda mais com o mal, com o pecado. Uma segunda tentativa dele foi suas boas obras. Existe ainda hoje um dizer das pessoas que simplesmente elas praticando boas obras, sendo boazinhas, não fazendo algo de muito mal, de muito grave, elas vão para o céu. E isso é uma grande mentira. Elas não têm acesso à vida, elas não conseguem resolver o problema do pecado simplesmente com suas boas obras. Então esse é um grande engano, uma forma das pessoas tentarem buscar a Deus, se aproximar de Deus, mas um grande engano. As boas obras não podem, não conseguem, não são capazes de conceder vida ao homem, nem de levá-lo a Deus. E um outro caminho, outra forma é ir à igreja. O que diz essa questão ir à igreja? Tentar estar aonde Deus está. Então tentou buscar a Deus achando lugares. Então existem muitas pessoas que acham que indo à igreja já é suficiente para elas irem para o céu. Afinal de contas, ali elas encontram a Deus, elas podem sentir a presença de Deus. Mas é importante dizer que apenas ir onde Deus está não resolve a questão do pecado. Apenas alguém vir à nossa igreja, em nenhum momento vai fazer ela alguém melhor para que ela seja salva. Infelizmente, existem muitas pessoas que procuram a igreja, querem receber oração, mas acham que isso de alguma forma vai pesar ali para que Deus a salve. E não está de acordo com a palavra, isso infelizmente não vai acontecer. Então, depois de todas essas tentativas e outras mais, poderia citar, o homem se viu frustrado, incapaz de se encontrar com Deus, incapaz de ter de volta a vida eterna, incapaz de sair por si dessa condição do pecado. Deus, ele desde o momento em que o homem pecou, ele profetizou que algo aconteceria, que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Então, ou seja, alguma coisa iria acontecer nesse sentido para destruir essa obra, para redimir o homem dessa condição pecadora, para salvar o homem. Então, depois de um certo tempo, conforme foram profetizados muitas coisas, aconteceu um instante em que Deus enviou seu Filho, a palavra, o verbo, que é o próprio Deus, que estava com Deus. Ele veio, se fez carne, O Senhor Jesus, ele foi enviado por Deus Pai à terra. Então você faça um traço, descendo ali da parte da vida, fazendo uma volta ali pelo pecado, meio que quadrado, e a seta vai até a linha que você fez ligando o homem à morte. E isso representa o Senhor Jesus sendo enviado a nós para se tornar, então, o caminho. Jesus não veio apenas para nos mostrar o caminho. Ele veio para ser o caminho pelo qual nós poderíamos, então, trilhar, que nós poderíamos entrar e ter novamente a vida eterna. Sermos novamente reconciliados com Deus Pai. Termos a vitória sobre o pecado. Sermos novamente unidos a Deus. Sermos um com Deus. Então, você pode, nesse momento,
riscar primeiramente o nome homem embaixo na sua folha e dizer que Jesus veio por mim, por você, né? Você escreva o nome das pessoas embaixo do homem riscado. Não foi para uma pessoa ou para outra, foi para todos. Então foi para mim, foi para você também. Eu não sou mais especial do que você, nem você do que eu. Amém? Deus não faz acepção de pessoas, desculpa. Então, a partir de agora, a partir do dia que o Senhor Jesus veio, Ele nos ofereceu uma forma de sermos justificados do pecado. O pecado, lembrando que não são simplesmente os atos pecaminosos que você cometeu na sua vida, mas principalmente aquele pelo qual você já nasceu com Ele. A palavra diz que nós já nascemos com a natureza do pecado e por isso filhos da ira. Já nascemos na condição de pecador. Tudo que acontece é que ao longo da nossa vida, nós cometemos atos pecaminosos. Mas o pecado que nos condena, ele já nasceu conosco. Então, o Senhor Jesus veio, se tornou esse caminho agora para nos levar de volta à vida. Só que Ele não obrigou isso, Ele não fez instantaneamente com que todos sejam salvos. Ele veio e se tornou o caminho. Lá em João diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas não diz que instantaneamente todos os homens são salvos, todos os homens receberam o perdão de Deus quando Jesus morreu na cruz. A palavra de Deus diz que existe algo que nós devemos fazer, escolher. Nós devemos escolher. Escolher o quê? Devemos escolher receber a Jesus. Então, nesse momento que você vai falar da escolha, antes de falar da escolha, você vai ler o texto da sua Bíblia. Olha, veja bem, está escrito aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, neste versículo fala que precisa crer para então aceitar o sacrifício de Cristo, para ter a vida eterna. Precisa crer, não é para todos. Então você vai nesse momento perguntar à pessoa: você crê? Você entende agora, né, tudo que está escrito, toda a obra de Deus, toda a nossa condição, a nossa situação, você entende a sua condição nesse instante? Você precisa fazer uma escolha. Eu quero te perguntar, qual a sua escolha hoje diante de Deus? Você prefere continuar nessa condição, no caminho da morte? Ou você decide crer, você decide receber a Cristo e também a vida eterna? Você pode fazer agora a sua escolha. Você, ao dizer que crê, você precisa então, como diz a palavra, invocar o nome do Senhor, precisa confessar, precisa declarar: Deus, eu aceito, eu recebo Jesus na minha vida. Eu quero, Senhor Deus, o perdão do meu pecado, dos meus pecados. Eu quero ter a vida eterna. Escreve, Deus, agora, nesse instante, o meu nome no livro da vida. Então você, à medida que oferecer a pessoa, concluir, né? Falei para você que você chegaria nessa imagem quando terminasse o seu diagrama. Você então viesse a levar a pessoa a fazer essa escolha. De preferência, pegue e fale com ela e marque um X aqui na opção, nesse papel. Depois, se ela quiser guardar esse papel, vai ser algo importante na vida dela. Mas é importante que ela marque um X na sua opção. E isso vai levar ela mais. Talvez você pense: vou estar forçando ela a algo que talvez ela não queira, né? Mas, na verdade, nós fazemos esse diagrama, nós buscamos a pessoa, falamos com ela. Porém, irmãos, é muito importante destacar que a obra toda é Deus quem faz, né? Então é importante você fazer isso e estar crendo que Deus está fazendo ao coração dela. Então fale com ela. Se ela decidiu então por aceitar a Cristo, enche o seu coração de alegria, ore com ela, fale com ela: olha,
Vou orar com você nesse instante. Quero que você então ore junto comigo. Faça uma oração ali de apelo, entregue, né, a vida dela diante de Deus. E que a partir desse momento então você possa ter um carinho especial por essa pessoa, levá-la, né, ao encontro com Deus, levar ela a ser consolidada. Tudo isso vai ser algo muito maravilhoso. Então você viu, fiz um texto, fiz um pouco longo, essa explicação, porque eu fui lhe explicando. Mas eu vou mostrar como você pode ser prático e rápido ao fazer o diagrama João 3,16, amém? Então agora você não vai fazer, você só vai acompanhar eu fazendo com você. E aí você preste muita atenção, logo em seguida você vai fazê-lo com alguém aí que está próximo a você, vai praticar, fazer sozinho, amém? Então vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, o primeiro passo, Deus, Ele existe, sempre existiu, Ele foi quem criou todas as coisas que nós vemos. Sabe, tudo que veio existir, tudo aquilo que você vê, aquilo que você é, não veio do acaso. Muitas pessoas dizem que o Big Bang, uma grande explosão, originou tudo isso. Mas, olha, eu creio que Deus, Ele, como diz na Bíblia, criou todas as coisas. Ele veio a trazer a existência. Somente um ser extremamente poderoso como Deus é que poderia criar, é que poderia fazer existir. E dentre o seu processo de criação, temos aqui o homem, que foi criado de uma forma especial. Lá em Gênesis descreve que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele foi feito de uma forma muito especial. E também diz que ele tinha vida quando estava junto com Deus. Ele não morria, ele vivia eternamente. E no lugar onde ele foi colocado, então, né, ele tinha acesso ali à árvore da vida. Porém, também existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ordenou que o homem não comesse daquela fruta, senão ele morreria, ele não comesse daquela árvore. E aconteceu que o homem, infelizmente, desobedeceu a Deus. E por isso ele foi separado, porque ele pecou contra Deus. E esse pecado fez separação entre o homem e Deus. E agora, por causa do pecado, o homem não tendo mais acesso à vida, o que acontece com ele é que ele caminha para a morte. Demorou um tempo, mas Adão morreu, assim como todo descendente do homem vem experimentando a morte. Não apenas o homem, mas toda a terra, né, vive e morre. Mas quando ele estava com Deus, ele não tinha essa condição da morte. Ele passou a ver que isso era mal. Buscou então formas de alcançar a Deus. Ir à igreja é uma delas. As pessoas pensam que ir onde Deus está é uma forma dela alcançar a Deus, dela sentir Deus, dela ter vida. Mas a verdade é que apenas ir à igreja não é suficientemente capaz de conceder vida ao homem. Estar onde Deus está não resolve as coisas. É preciso se relacionar com Deus. Então, ele tentou praticar boas obras. Ele tentou fazer coisas boas. Só que ele viu que até mesmo as suas boas obras não lhe conseguiria vencer o pecado, não lhe conseguiria anular o pecado, não conseguiria resolver a questão do pecado e a condenação causada pelo pecado em nossas vidas. Então ele passou nessa condição a ver que essa situação realmente era muito ruim. E tentou então buscar outras religiões, se envolver com outros espíritos, né, outras formas espirituais de entrar em contato com Deus, mas pela sua condição de morto espiritualmente, tudo que ele consegue é se relacionar com anjos caídos, com demônios.
Satanás, ele esteve instruindo ao homem sobre diversas formas de praticar cultos, rituais. Mas Deus, ele vê nessa condição, o homem frustrado, de todas as suas formas, todas as suas tentativas, não era capaz de resolver a situação, de voltar a estar com Deus. Deus, ele já havia, desde quando o homem caiu, profetizado algo, né? Já tinha preparado um plano de redenção para o homem. E nesse plano inclui que ele enviou seu filho Jesus à terra. Ele enviou Jesus para vir aqui e se tornar para nós o caminho. Ele não veio, né, simplesmente porque quis vir, mas ele veio não pensando em si simplesmente, mas em mim, em você. Ele veio para que todo aquele que então quisesse, pudesse ter uma escolha entre a vida ou a morte. Escolher qual caminho. Ele veio para se tornar o caminho para nós, para ter acesso à vida. Através da morte dele, ele pagou o preço do pecado no nosso lugar. Ele que nunca pecou, se fez pecado por nós, morreu naquela cruz e ressuscitou. E hoje ele possui o poder de nos oferecer gratuitamente a vida. Então você hoje tem a opção de escolher. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto a você, qual que é a sua escolha? Jesus, ele se transformou nesse caminho. Ele é o único que pode nos levar de volta ao Pai, pode lhe conceder vida. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. Qual que é a sua escolha? Você quer receber essa vida? Você quer cumprir o que a palavra de Deus diz? Você quer, nesse momento, receber Jesus no seu coração? Ser salvo? Receber a vida eterna? Ou você prefere continuar nesse outro caminho? Eu gostaria de fazer esse desafio a você. Qual a sua escolha? Faça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então você foi instruído até aqui, você viu esse passo a passo, né? Você viu fazendo com você. Não vi exatamente o tempo que Deus, o tempo que eu gastei, demorei para fazer, mas você viu aí na sua tela. Alguns podem fazer mais rápido, mas como eu disse, seja guiado por Deus. No momento que você estiver fazendo esse diagrama, Deus te der direções a falar sobre outras coisas, você pode fazer, porque vai ser casos específicos. Tem pessoas que são mais simples, quando você vai falar com elas, se você de repente coloca muitos detalhes, ela se desinteressa, ela acaba se distraindo, não recebendo como deveria a mensagem. Mas existem outras pessoas que querem questionar, querem falar, querem estar ali falando com você, e a essas talvez seja importante que você acrescente detalhes. Então, faça tudo com direção do Espírito Santo de Deus. Mas você viu de uma forma prática, de uma forma sucinta, você viu aqui uma ferramenta para te auxiliar no seu evangelismo. E agora eu peço a você que com o seu outro lado da folha em branco, você venha fazer com um irmão, uma irmã, com a pessoa que está aí próximo de você, venha fazer esse diagrama agora com ela e treinar, praticar, para que quando você vá fazer com as pessoas as quais você deseja alcançar para o Senhor, você já esteja prático nessa ferramenta ao utilizar ela. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você seja bem-sucedido naquilo que você almeja alcançar do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.